Bem-vindos ao quadro Análise de Ações, o quadro onde eu faço análise fundamentalista de algumas empresas aí selecionadas pelos meus seguidores, pelos meus alunos. E dessa vez as empresas selecionadas são Sanepar e Taesa, beleza? Vamos aguardar um pouquinho aí, o pessoal vai entrando aí na live. Opa, pessoal já entrando aí, Andréia, Matheus. Sejam bem-vindos, né? Para quem já me conhece, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, o meu nome é Vitor. Eu invisto na bolsa já há mais de 10 anos, né? Tenho certificação há mais de 8 anos. Já trabalhei na mesa de operações. Já escrevi um livro, né, sobre isso, esse aqui. Então acredito que eu possa contribuir de alguma forma aí com o aprendizado de vocês, beleza? Só dar mais alguns segundinhos aí para virar para as 8 horas certinho. E aí a gente já vai firme aí. Como é que eu vou fazer, né? Eu vou primeiro introduzir um pouco o tema, análise fundamentalista, investimento em ações. E aí depois, né, fazer isso brevemente. E aí depois eu vou direto para análise das empresas, né? Como eu falei, Sanepar e Taesa. Boa, Andréia. Cadê a galera da comunidade aí? Preparei até uma coquinha aqui para tomar hoje. Hoje pode, né? Fazia tempo que eu não gravava uma live aí. Vamos ver se eu ainda tenho jeito para fazer essas coisas. Uma vez já perdi uma live porque eu fiz alguma coisa depois que eu gravei que não gravou a live e eu perdi. Acabei perdendo a live. Então, mas não vou mais fazer besteira não. Beleza, galera. Virou 8 horas ali pra mim. O pessoal aí vai chegando depois. Não tem problema nenhum, tá? Quem já tá junto aí, vamos ficar comprometido. Vamos até o final, né? Vamos aprender aí a investir melhor, a analisar a empresa. Vamos ver os dois casos que eu trouxe para vocês. Eu trouxe bastante gráfico, né? Trouxe indicador fundamentalista. Eu vou explicar o que cada um significa. Então eu tenho certeza que vai ser muito massa. Beleza? Então tá. Antes de mais nada, né? Vou falar um pouco sobre a análise fundamentalista. Galera que tá aí já pode sentar o dedo no like ali. Até dar aquela chuvinha, sabe? Eu acho bonitinha aquela chuvinha quando eu vejo uma live e fica legal, eu já aperto um monte de vezes ali para dar aquela chuvinha de coraçãozinho ali. Então, beleza. A análise fundamentalista, ela tem como base as demonstrações financeiras, né? Os indicadores fundamentalistas, eles ou se baseiam no balanço patrimonial, né? Que é o ativo e o passivo, sendo que o ativo isso aí, galera. Boa, valeu. E o ativo é o que a gente tem, né, como imóveis, dinheiro em caixa, investimentos. E passivo, basicamente, também são as dívidas, tanto de curto quanto de longo prazo. Tá bom? Então, o ROI, por exemplo, ele usa o patrimônio líquido, que é o ativo menos o passivo, como base, né, do indicador. É a divisão do lucro líquido, que tem como fonte a demonstração de resultado, dividido pelo... lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, que aí sim o patrimônio líquido é do balanço patrimonial, tá? Mas a análise fundamentalista ela não se baseia só nisso, tá bom? Tem também que analisar as vantagens competitivas da empresa, tem a parte qualitativa, né? A gente primeiro faz uma análise quantitativa dos indicadores, né, que é bem seca, bem racional, só número direto, lucro dividido por patrimônio, lucro dividido por valor de mercado, lucro dividido por receita. Tudo isso, apesar de ser quantitativo, é muito importante porque já dá uma base para a gente, né, de folga, né? Quando se trata de dívida, é uma folga que a empresa tem para operar no longo prazo. Quanto menor a dívida, melhor. Quanto maior as margens, melhor. Quanto menor o preço, né, que se paga, quanto menor o valor de mercado que se paga, quando comparado ao patrimônio líquido ou ao lucro, também melhor. Beleza? E ela vai também para análise do setor e para análise macro, né? A gente que está no Brasil, a gente sabe muito bem que às vezes não é só a empresa, não é só o setor, é também a política, né? É também a situação do Brasil perante o mundo que afeta aí o desempenho das empresas e do mercado em geral. Beleza?
Tiveram algumas perguntas, galera, sobre diversificação, tá? E é uma coisa que depende muito, que eu não estou conseguindo responder todas as perguntas e eu queria trazer isso agora, porque é importante também falar disso antes, né? Então, a parte de ações aqui que eu vou falar, né, sobre ações, eu invisto o meu dinheiro, né, na minha carteira 100% em ações. Mas isso não significa que você também deva fazer isso, tá? Cada um é cada um. Mas, pelo amor de Deus, invista somente, né, nas 3 classes de ativos aí que eu considero como investimentos, né, que não tem intermediários e, consequentemente, aumenta a tua rentabilidade média de longo prazo. Renda fixa, né, ou título do tesouro, caso queira um pouco mais de segurança, ou então, né, o que eu sempre sugiro para quem quer investir em renda fixa é pegar CDB que tem garantia do FGC, tá? Tem CDB aí que paga 10, 12, 13, eu já vi 13% ao ano, muito bom. Então, eu só peço aí pra galera que me acompanha ir migrando cada vez mais para essas 3 classes, beleza? Sempre tentando, quanto mais novo tu é e mais conhecimento tu vai tendo, né, para tu investir com segurança e tal, tu vai migrando para fundos imobiliários primeiro, bota um pezinho ali. Hoje em dia a gente pode investir em fundo imobiliário e ações aí com pouco dinheiro, né, com 100, 200 reais tu já investe, sente ali como é que é, vai aprendendo e conforme for, né, tu se sentindo mais seguro com o risco, né, com a volatilidade e também aprendendo a aproveitar melhor a oportunidade, que é o que a gente vai ver aqui hoje, né? Inclusive as 2 empresas de hoje, elas são bem interessantes. Eu tenho as 2 empresas, invisto nas 2 empresas, tá? Na Sanepar e na Taesa. A gente estava falando ali de preço por lucro e tal, as 2 têm um preço por lucro baixo, têm margens boas, estão em setores que são monopólios, né? De vez em quando eu falo aí nos stories com a galera, eu falo que monopólio, como cliente, eu acho horrível, né? É uma porcaria, porque tu não tem escolha, não tens como tu escolher qual empresa vai prestar o serviço para ti. Agora, como acionista, eu adoro, beleza? Então é por isso que eu acabo investindo nessas 2 empresas, tá? E aí, como base de diversificação, que eu sempre falo, tenha no mínimo 8 ações, tá? 8 ou 10 ações, mas também não tenha muita, porque isso vai acabar atrapalhando o teu processo de acompanhamento. Não adianta nada tu investir em ações, né, individualmente, né, e autonomamente, tu investir ações direto, né, sem ser via fundos, se tu não vai fazer o teu trabalho de investidor, né? A Andrea chamou a comunidade ali antes, e isso é uma das coisas que eu mais ensino lá para a comunidade, né, para os meus alunos do curso. Então, o começo, até eu sugiro para quem ainda não faz esse trabalho, passa para fundo de ações, tá? Para bons fundos de ações, e vai aumentando o teu portfólio de ações à medida que tu for conseguindo cumprir o teu papel de investidor, tá? O teu papel de sócio, que é acompanhar as empresas, acompanhar os resultados, né? Se tu não dá conta de ir lá a cada trimestre, né? Que às vezes as pessoas acham que é muito difícil, né? Às vezes por não saber onde pesquisar, né? Esse tipo de coisa e tal, mas depois que tu cria uma rotina para tu ir lá e acompanhar 8, 10 ações a cada 3 meses, ler os relatórios, em uma semana tu mata, sinceramente, né? Não demora nem 1 hora para tu ler o release de resultados da empresa e tu saber mais aí do que 99% dos investidores, né? O mercado brasileiro ainda é muito imaturo, as pessoas ainda investem por muitos motivos que não os motivos da análise fundamentalista, que foi ensinado aí por Graham, por Buffett, por Peter Lynch, por Joe Greenblatt, por Philip Fisher, né? Todos eles faziam o quê para ter resultados acima da média, né? E a gente tem que sempre copiar quem é bom. Então eu copio eles, né? E tem dado certo para mim. É analisar resultado, é pagar barato, é evitar otimismo, é comprar no pânico, tá? Então beleza, vamos lá. Eu falei das fontes dos fundamentos, tá? Dos múltiplos, e eu vou falando conforme eu for apresentando eles. E agora vamos para a primeira empresa, que é a Sanepar. Beleza? Deixa eu achar aqui que eu botei o... Deixa eu ver se eu selecionei. Aí apareceu para mim. Só para fixar ali, quem chegar, saber do que eu tô falando, tá? Então a primeira empresa é a Sanepar. E... Boa, André, tá copiando, na verdade, o Warren Buffett, Benjamin Graham por tabela, né? Eu sou só o mensageiro aí, tá? Mas já me dediquei bastante aí para estudar eles.
Então a Sanepar está sendo vendida por um preço por lucro de 6,52. O que isso significa, né? Às vezes as pessoas não sabem. O preço por lucro é um indicador que ele é uma divisão do valor de mercado, né? Que às vezes as pessoas não olham, não sabem o valor de mercado, sendo que isso é a base de qualquer negócio, né? Quando tu vai fazer um negócio, se tu fosse fechar um negócio com o padeiro da esquina, se fosse comprar a padaria da esquina, ou se tu fosse comprar uma franquia do McDonald's ou do Subway, se fosse comprar qualquer coisa, né? A primeira coisa que a gente olha é o preço. E por incrível que pareça, no mercado, né, financeiro, aí, no mercado de ações e fundos imobiliários, a galera não olha muito o preço, né, o valor de mercado. E esse é o indicador mais importante. Não que se deva analisar só ele, né, jamais. Mas partir do preço, para daí sim, o preço está vantajoso, está atrativo? Sim. Então vamos ver as outras coisas aí. Dívida, margem, né, retorno sobre patrimônio, pagamento de dividendos, como é que é o passivo, como é que é o ativo, como é que é o patrimônio da empresa, né? Se é saudável. Existe vários padrõezinhos aí que dá para a gente achar e que facilitam a análise e aumentam, né? Não significa que é 100% de certeza. E aí também entra a parte da diversificação, né? Nunca apostar tudo num cavalo só, porque existem coisas que estão fora do nosso controle. Então é melhor dividir em 8, dividir em 10, para tu acertar a maioria, né? Acertando a maioria, tu já vai bater o mercado aí no longo prazo, tá bom? Então o preço por lucro da Sanepar é 6,52. Isso significa que para cada R$1 de lucro anual, né, dos últimos 12 meses, tu tá pagando R$6,62. Isso é bom ou ruim? Isso é bom, tá? Abaixo de 10 é o que eu sempre falo, é um preço por lucro bem atrativo, tá bom? Em outras palavras também, né, muita gente ensina dessa forma, eu prefiro falar de quanto tu estás pagando por cada real de lucro, né? Mas tem também aquela famosa que é, se a Sanepar mantiver os lucros atuais, né, no mesmo nível, não aumentar nem baixar, ela vai dar o retorno em lucro líquido em 6,62 anos. E é aí que entra outra parte do PL que é muito importante também, que é a taxa de crescimento de lucros. Tá? Naturalmente, se uma empresa está crescendo os lucros, esse PL ele vai ser encurtado ao longo do tempo. Não vai demorar 6,62 anos, porque aquilo ali está tomando por base o lucro dos últimos 12 meses. Tá? Então, se os lucros dos próximos meses forem aumentando, vai reduzir essa distância aí. É o que eu tento buscar sempre. Tá? Empresas baratas, tá? Com valor, baixa dívida, mas que estejam de preferência crescendo os lucros. Beleza? A não ser que esteja muito barata mesmo, uma pechincha assim, para valer a pena. Mas pela minha experiência, investir em empresa que está estacionada ou caindo, né? Isso eu aprendi com o Fischer mesmo, é ruim. Tá? A empresa que não está crescendo ou não busca crescer, naturalmente ela cai, ela definha, né? Assim como a gente, né? Eu acredito, o ser humano é assim também. Se tu não está se desafiando sempre, tentando melhorar, tu acaba piorando, né? Ninguém tenta ficar igual. Ou a pessoa está relaxada ou a pessoa está melhorando. Beleza? Então, vamos para o próximo indicador fundamentalista, que é o preço por valor patrimonial. Tá? No caso desse indicador, a parte de cima da fórmula é a mesma, tá? Eu quero que vocês pensem sempre na fórmula. Quando eu falei que o PL quanto menor melhor, pensa na fórmula. É preço dividido por lucro. Às vezes o PL é negativo. Inclusive é uma dúvida que às vezes vem para mim no direct ali ou na caixinha, né? Se o PL ele é negativo, significa que alguma coisa na fórmula é negativa. A fórmula é valor de mercado dividido por lucro líquido. Se alguma coisa é negativa, não pode ser o valor de mercado, tá? Porque é o preço que tu estás pagando pela companhia. A não ser que a companhia, se o valor de mercado fosse negativo, né, estariam pagando para tu ser sócio da empresa. E isso não existe. Até hoje eu não vi, pelo menos, né? Então só tem uma coisa que pode ser negativa na fórmula, que é o lucro líquido. Então quando o PL ele é negativo, apesar de ser menor do que um PL positivo, significa que a empresa está dando prejuízo. Então inverteu completamente a fórmula, beleza? Então o PL ele é bom, quanto menor ele for, melhor, porém até o zero. Abaixo de zero, negativo, é ruim. E sempre que for muito próximo de 1, de 2, de 3, desconfia, tá?
Normalmente é porque a empresa está liquidando, ela está liquidando o ativo dela e trazendo isso para o resultado, e isso não é bom também, beleza? Porque a gente quer que uma empresa mantenha os seus ativos para manter essa capacidade de gerar retorno. Se ela está vendendo os ativos dela e se desfazendo de tudo, né, se liquidando para distribuir todo o resto, tudo que sobrar para os sócios, não é bom, pelo menos para mim, porque eu tenho visão de sócio e visão de longo prazo, tá? Porque essa é a estratégia que mais funciona na bolsa. Voltei para o PL, mas agora nós vamos para o PVP, beleza? Então o PVP, o P é a mesma coisa, é o preço, é o valor de mercado. E a divisão é pelo valor patrimonial dessa vez, né? Pelo patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o ativo menos o passivo. Então quanto maior for o patrimônio líquido, melhor, né? Eu costumo classificar o patrimônio líquido também como ativo sem dívida, né? Porque o passivo basicamente é a dívida de curto e longo prazo, né? Então, quanto mais ativos sem dívida uma empresa tem, ou uma pessoa tem, né, melhor. Não adianta nada uma empresa ter 10 bi de ativo e 9 bi de passivo. Eu prefiro muito mais uma empresa que tenha 5 bilhões de ativo e 1 bilhão de passivo. Porque a primeira, apesar de ter mais ativos e parecer ser maior, ela é muito mais alavancada, né? O balanço patrimonial dela é muito mais feio, né? O patrimônio líquido ele fica espremido ali pelo passivo. Isso acaba atrapalhando para pegar dívida, né? O banco, na hora de emprestar para uma empresa, é a mesma coisa que para nós. Ele vai ver quanto tem de patrimônio, qual é a tua previsibilidade de receita, e com base nisso ele vai te dar taxas melhores, mais vantajosas, para tu melhorar o teu negócio e alavancar ele ainda mais. Ou, caso tu tenha pouco patrimônio, ele vai falar que é muito arriscado emprestar para ti e, consequentemente, ele vai cobrar uma taxa maior, né? E, consequentemente, reduzindo o retorno para o acionista no longo prazo. Beleza? Então, quanto maior o patrimônio líquido, melhor. E como o patrimônio líquido está embaixo da fórmula do PVP, a gente quer que esse número seja menor. No caso da Sanepar, tá? Incrivelmente, o preço por valor patrimonial é 0,95. Eu vou falar depois por quê, tá? Mas isso é principalmente por causa da crise hídrica, tá? Que está acontecendo agora. A Sanepar sempre foi uma empresa barata, mas nunca tanto assim. Beleza? Inclusive é por isso que eu tenho comprado ela também, né? Mas é por causa da crise hídrica, por causa da interferência do governo, tá? Mas o governo ali do estado do Paraná, eu já invisto na Sanepar há uns 7 anos, acho. Esses dias eu mostrei a boleta de compra pro pessoal aí. Eu achei lá nas antigas, né? Então a Sanepar já me deu bastante alegria, assim. E eu acompanhando a empresa, meio que conheço os ciclos, né? E esse ciclo de crise hídrica acontece de vez em quando, tá? Quando os reservatórios estão com baixo nível de água, naturalmente aí a empresa sente de alguma forma. Beleza? Então 0,95 é o PVP. Vamos interpretar esse número, né? O que significa? Da mesma forma que no PL, quando ele é 6,62, significa que para cada R$1 de lucro, tu estás pagando 6,62 de preço, de valor de mercado, né, para comprar a participação. Aqui no PVP é a mesma coisa. Para cada R$1 de patrimônio, tu estás pagando o PVP. No caso, o valor patrimonial é 0,95. Então, para cada R$1 de patrimônio, tu estás pagando 95 centavos. É o famoso desconto, né? O Warren Buffett tem uma frase muito famosa sobre isso, que ele falava assim: eu não acho arriscado comprar empresas por uma fração do que elas valem. E ele sempre teve esse foco em valor, né? E ele estava falando justamente desse PVP, ou em inglês, né? Para quem gosta de investir no exterior aí, é o P/B, que é o Price to Book Value. Beleza? O próximo é o ROI. O ROI é uma sigla em inglês, ao contrário do PL e do PVP. Ele é quanto maior, melhor, e eu gosto sempre de ter o ROI aí acima de 10%, tá? Para ter um colchão de segurança aí, caso aconteça algum problema com a empresa, ela sente um pouco, mas nunca chega perto de dar prejuízo, tá? Quando tu pega uma virada de lucro para prejuízo, assim, essas empresas cíclicas que alternam entre lucro e prejuízo, é muita volatilidade, né? Às vezes é mais difícil de entender, a maioria delas está vinculada ao dólar, e eu gosto de investir em coisas mais seguras, tá bom? Inclusive, essas empresas cíclicas não são tão boas para investir no Brasil. Pela minha experiência, o Barsi já falou isso, né? Eu tenho um pouco mais de 10 anos nas costas, né? Mas o pessoal mais velho não tem segredo,
né? Eles sempre falam a mesma coisa. Eles gostam bastante de bancos também, né? O pessoal mais velho gosta bastante de banco. Também já investi bastante em banco, mas hoje eu gosto mais, né, desses setores monopolistas com mais previsibilidade de receita, que pagam mais dividendos também, que eu gosto de ter esse fluxo para ir comprando cada vez mais, aproveitando oportunidades. Beleza? Então o ROI da Sanepar é 14,4. A interpretação que se dá também para esse número, né, olhando a fórmula. O ROI ele não é ele não diz nada porque é uma sigla em inglês, né? A gente não consegue deduzir o que ele significa. Return on Equity em inglês, e em português seria retorno sobre patrimônio líquido. Tô aqui. É isso aí. Saúde. Quero ter esse tanquinho aí, cara. Um dia eu chego lá. Beleza? E como é que é a fórmula? É o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Eu falei para vocês que das fontes da análise, né, o lucro líquido tem fonte na demonstração de resultado, né? Demonstração do resultado, para quem não conhece, é bem básico, tá? Da contabilidade, nada para se assustar. É receita, tira imposto, chega no lucro bruto, tira as despesas, chega no lucro EBITDA, tira os impostos de novo, tira juros e tal, chega no lucro líquido, que é o final ali, que é o quanto sobra para nós acionistas. Então, de cada R$100, tá? É lucro líquido dividido por patrimônio líquido. De cada R$100, com um ROI de 14,4, a empresa consegue ter um retorno, um lucro líquido de R$14,4. Beleza? Isso é bom ou ruim, Vitor? É bom, tá? É bom porque comparativamente ao setor é bom, tá? E eu quero lembrar sempre que não dá para tu dizer, eu filtro já por aí. Abaixo de 10% eu não quero nem saber, tá? Mas tem setores que têm margens mais apertadas, tá? Então, naturalmente, às vezes, dependendo do setor que tu quiser, o varejo é complicado, né? As de venda online agora também é mais complicado. O Magazine Luiza tem a margem bem baixinha. A Amazon tem a margem baixa também, tá? Então, depende. Não adianta comparar o ROI da Sanepar com o ROI da Magazine Luiza, entendeu? Eu só comparo por quê? Porque eu gosto de ter esse colchão de segurança. Eu não gosto de operar com empresa que tem um ROI baixo, porque se der um probleminha, vai virar para prejuízo. E eu não gosto de estar com uma empresa que dá prejuízo na carteira. Pô, essa coquinha tava boa, cara. Mas beleza. Dividendos. Quantos por cento de dividendos a Sanepar pagou no último ano? 4,5%. Tá bom? O payout dela não é tão alto, apesar de ela ter um lucro bem maior do que esses 4,5%, né? O ROI dela é 14,4%. Ela poderia, se ela tivesse um payout de 100%, ela ia pagar algo em torno de 15% de dividendos, tá? Mas ela não distribui tudo, ela reinveste na empresa. E não tem nada de errado com isso, desde que ela consiga manter o retorno. Por mim, tanto aumentar o patrimônio da companhia, que é minha também, já que eu sou acionista, ou distribuir esse dividendo para eu mesmo investir, para mim, tanto faz, beleza? Eu estou na fase de acumulação, então tudo que eu ganho de dividendos eu reinvisto mesmo. Outra coisa importante para se observar é a dívida, tá? E eu sempre observo ela comparada ao patrimônio líquido. Tem outro indicador também que é legal, que é o dívida sobre o EBITDA, né? O lucro EBITDA, mas eu dou preferência para comparar a dívida sobre o patrimônio líquido. Beleza? No caso dela é 0,53, bom, tá? Bom indicador, abaixo de 1 é bom, tá? Nada de errado entre 1 e 2, entre 1 e 3 também, às vezes dependendo do setor, mas abaixo de 1 é muito bom, beleza? Ela tem mais patrimônio aí, quer dizer, quase a mesma coisa, né? O balanço patrimonial dela é bem dividido, bem bonitinho, é assim que é legal. Nos últimos 12 meses, a empresa caiu 7,06%, tá bom? Tudo isso porque, como eu falei, crise hídrica, né? E o setor, ela, não só ela, né? Mas ela, a Copasa também acabaram sofrendo por causa desse risco de interferência do governo. As pessoas acham que é só a Petrobras que sofre, né? Mas quando o governo dá sinais de interferência, né? E a gente está vendo isso de novo agora com o Bolsonaro, a gente viu, né? Eu trabalhava na mesa de operações de uma gestora, né? Quando a Dilma era presidente. E ficou bem claro para mim, né? O aprendizado desse tipo de coisa, assim.
que o setor do governo ele tem esse tipo de problema mesmo, tá? Quanto mais essa conversa estiver em alta de o governo interferir na economia, pior vai ser para o resultado de curto prazo das empresas que têm interferência do governo, empresas de capital misto, né? Que o governo é acionista. Então tem que se preparar para isso. No meu caso, eu sei muito bem o que está acontecendo lá, né? Eu sei quem governa lá, eu sei como é que estão os resultados, se estão subindo, se estão descendo, e eu estou confortável com a minha posição, beleza? Mas quem vai investir em empresas desse tipo tem que estar preparado. Eu gosto desse tipo de volatilidade, né? Principalmente em empresas que são mais previsíveis como essa, porque acaba surgindo mais oportunidade de comprar empresa boa por baixo preço, tá bom? E eu gosto de crise por causa disso, né? É justamente nesses momentos aí que as empresas se reinventam, acabam reduzindo o custo, tá? Então eu acredito que a Sanepar, não só a Sanepar, mas todas as empresas depois dessa crise, elas vão ter um ganho de produtividade aí que o pessoal não tá botando na conta. Ou tá, né? Já que a bolsa já tá na máxima histórica de novo, apesar do Covid. Beleza? Então, da crise hídrica eu já falei, tá? Ela, como eu falei da crise também, ela por causa desses problemas aí, dessas crises que a gente está enfrentando, no último ano, ela aumentou a eficiência, aumentou as economias, né? Em 2,2% na parte de água, tá? E 3,2% em esgotos, gastou menos, né? A Sanepar basicamente lucra nessas duas frentes aí, mais na água, mas também com o esgoto, beleza? Ó, eu botei aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês por a crise hídrica, olha o nível das barragens aqui, ó. Estão vendo aqui? O que está em azulzinho aqui é o nível de água das barragens que ela tem ali no estado do Paraná, ó. 29%, 47%, 37% e 66%. Nada muito... Opa. Nada muito preocupante, não. Apertei um botão aqui, nem sei o que aconteceu, cara. Deixa eu ver aqui se eu aperto de novo. Aí, saiu. Fechou. Beleza? O número de ligações de água cresceu, né? Apesar de ela ter economizado, o número de ligações de água cresceu 2,5%. Isso aumenta o potencial de lucro dela quando as coisas se normalizarem. E o número de ligações de esgoto cresceu 3,5% em 2020. Tá? Tudo que eu estiver falando aqui do resultado é do resultado anual de 2020. Beleza? Dos últimos 12 meses. Não 2020, desculpa. Eu já peguei o do primeiro trimestre, lógico, né? Do último trimestre de 2021. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou entrar na central de resultados aqui da empresa aqui só para confirmar o que eu não ia pegar o resultado errado. Não, tá certo. 2020, isso. Não saiu 2021 ainda. Isso aí. É que eu botei 2020 ali e deu, pô, mas já estamos em 2021, é isso aí mesmo. 2020. Resultado anual. Sempre que eu tomem por base, tá? O resultado anual. Beleza? E aí também, quando vocês forem ver Claro, o resultado que vocês vão analisar é o trimestral, mas a base sempre tem que ser anual, porque se tu ficar usando base trimestral para comparar, às vezes tu acaba perdendo o ciclo anual da empresa. Tu tem que compreender todos os trimestres, tá? No caso de empresas como a Sanepar, não tem tanto problema, mas tu vai analisar uma Renner, por exemplo, tu não pode ficar comparando um trimestre com o outro, né? Vai comparar o quarto trimestre com o terceiro trimestre. É lógico que o quarto trimestre vai dar uma porrada para cima, sempre, porque no final do ano tem mais compra, o varejo sempre dá uma aquecida, beleza? Então, eu estava falando da receita da Sanepar, tá? Dividida principalmente entre água e esgoto. 60,7% da receita vem de água e 37,5% vem de tratamento de esgoto. Ela reduziu em 8,6% o número de empregados, tá? No meio da crise. Isso tem um impacto de curto prazo porque custa caro demitir funcionários, então essa economia não vai ser sentida agora, o que é até bom, porque a empresa está, como eu falei, muito mais barata do que já foi. Acho que ela está em 20, deixa eu ver quanto é que ela fechou hoje, né? Para não falar besteira aqui. Ela está R$21, tá? E ela já valeu aí, um ano para trás, 32. Então ela teve uma queda bem legal aí, né? Uma oportunidade boa de compra aí, para quem gosta, né? Para quem gosta, está disposto a entender e a estudar a empresa. Beleza?
Como eu falei para vocês, né, eu dou sempre foco para empresas que aumentam receita, aumentam lucro, aumentam patrimônio. E a Sanepar me chama a atenção e eu gosto de investir nela por causa disso, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, alguns gráficos também que eu tirei. Esse aqui eu não tirei do resultado, tá? Esse aqui eu tirei do Fundamentos. Ó a evolução de receita da empresa de 2011 para 2020, ó. É assim que a gente gosta de gráfico. Quem gosta de gráfico assim já pode dar o coraçãozinho aí, tá? E quem tem Sanepar também. Então olha como eu falei do payout da empresa, ó. Esse aqui é o lucro líquido, ó. Aqui teve uma queda recente por causa desse problema da crise hídrica. A empresa sentiu no lucro, tá? E o estado do Paraná lá está incentivando as pessoas a pouparem e tal, a água, né? Então a empresa acaba sentindo naturalmente, mas ainda está dando um lucro. Isso tudo aqui é lucro, tá? Apesar de ter caído aqui, ainda é um lucro, ainda é um bom lucro, né? A gente viu o preço por lucro da empresa. E esse em verdinho aqui é o dividendo que ela paga, ó. A gente vê o quanto de lucro ela tem e o payout dela é baixo, é abaixo de 50%, ó. Aqui no final, bem abaixo, tá? E quando o lucro não vem para nós, né, em forma de dividendos, ele vai para o patrimônio da empresa. Inclusive, vou virar de novo aqui que eu trouxe também o patrimônio da empresa, ó. Então, a empresa que eu gosto é assim, ó, cresce receita, cresce lucro e cresce patrimônio. Olha só o patrimônio aqui como ele cresce. Tudo isso aqui é o lucro que não é distribuído para o acionista, ele vai para o patrimônio da empresa. Agora vamos virar. Beleza, galera? Vamos arrumar aqui. Estão entendendo aí? Tá com alguma dúvida? Tá tudo certo? Pode comentar aí se tiver alguma dúvida, tá? Estou tentando explicar aqui bem simples. Mas normal, não entender essas coisas de primeira, não tem problema nenhum, tá bom? Eu botei aqui pra... Né, que eu tava falando da análise fundamentalista, eu botei aqui no roteiro para falar um pouco também que existem formas erradas, né, de se investir. E essas formas erradas levam ao contrário do que eu estava falando antes, né? E ficar muito atrelado à notícia, né? O que tu vai ver da Sanepar agora recentemente? O reajuste tarifário, na verdade, que eu esqueci de falar, esqueci de botar no roteiro porque isso já faz tempo que está acontecendo, né? Mas basicamente mudaram a fórmula de reajuste tarifário da empresa e agora ainda não aconteceu, ainda não foi confirmado, está em processo de consulta pública, mas indica que vai ter uma redução no aumento das tarifas, o que realmente eu achava absurdo, né? E era por isso que eu investia, era sempre inflação mais alguma coisa. Pô, a empresa só está fornecendo água e tratando esgoto. Por que ela está ganhando inflação mais alguma coisa? Né? Não é meio ridículo? Devia ser inflação. É a empresa que se cuide e trabalhe para se tornar mais eficiente e melhorar os retornos pela eficiência. Não porque a tarifa aumenta a inflação mais tanto. Então, a partir de agora, pelo visto, vai ser um pouquinho menos, tá? Mas ainda vai ser inflação mais alguma coisa. Então, sinceramente... eu continuo bem tranquilo quanto a isso, quanto à previsibilidade de receita e quanto à manutenção dos níveis de lucro, tá? Se está subindo igual a inflação, o lucro está ficando igual e a empresa se torna cada vez mais eficiente. Eu falei para vocês ali que ela demitiu 8% dos empregados, fez economias em água, em esgoto, aumentou o número de ligações. Então, até por isso que ela tem a taxa de crescimento de lucros bem alta, né? Agora vamos ser mais saudável, ó. Uma aguinha. Valeu, galera. Show de bola. Que bom que vocês estão gostando. Isso aí. Da Sanepar era isso, galera. Da Sanepar era isso. Agora vamos para a Taesa, tá? A Taesa tem os números até um pouco parecidos aí. O principal indicador é bem parecido com a Sanepar. É o preço por lucro, né? O da Sanepar era 6,6, né? Lá em cima, 6,62. O da Taesa é 6,24, um pouco menor. Isso tudo ainda com essa subida da cotação da Taesa, tá? Que eu peguei dessa semana aí o indicador PL dela. E ela subiu bastante aí nos últimos tempos, né? A Taesa. Então... E a Taesa sempre sobe, tá, galera? Então, eu demorei, também tenho Taesa há alguns anos já. Mas quando... eu sempre queria esperar o momento certo para entrar na Taesa. Eu só lamento porque, assim, para entrar na Taesa, sempre vai entrar na alta.
é muito difícil a Taesa ter uma queda, cara. Beleza? Eu nunca vi, na verdade, uma subida tão alta quanto essa última agora que deu. Tá? Então é provável que tenha um ajuste, ele pode ter um ajuste de curto prazo aí. É provável, eu acho. Mas ficar esperando muito ajuste, tá? Esperar que ela caia 10%, por exemplo, é difícil. É bem difícil. É muito previsível, um setor de margem muito alta, que tem um ROI muito alto, né? Então, esse setor aqui, na verdade, é como se fosse sei lá, a Taesa é quase que um funcionário público pela previsibilidade de receita. Ela só tem que fornecer o serviço. Não é igual uma distribuidora de energia, né? Que, por exemplo, a Celesc aqui no estado de Santa Catarina, que a atividade principal é a distribuição. Também tem transmissão, mas tem geração também. Mas a distribuição ela varia conforme a demanda por energia. Beleza? Então, no caso da Taesa, não. Ela fornecendo o serviço de transmissão, permitindo que a energia chegue às casas, né? E se espalhe aí pelos territórios, ela já tá ganhando dinheiro conforme combinado no contrato. Tem cláusula, né, para penalizar caso também não consiga fornecer a energia direito, né? Mas a Taesa opera um nível de eficiência ali sempre de 99,9, 99,8, ela dá conta do recado. Então ela quase nunca é penalizada e mantém sempre a taxa de lucro muito alta, né? Eu vou mostrar para o ROI depois, vou falar com vocês, o dela é bem alto, é 37,6%, tá bom? Mas o ROI, já falando sobre isso, tá? O ROI ele tem uma deficiência. O ROI é bom, é importante para ter um colchão de segurança, como eu falei, mas ele é um indicador que não leva em momento nenhum o preço em consideração. Por isso que primeiro a gente tem que sempre analisar o preço por lucro e o preço por valor patrimonial. Os outros indicadores são complementares a esses dois. A gente quer ver a saúde do lucro, a perspectiva de crescimento ou de não crescimento ou de decrescimento, né? Da mesma forma, o valor patrimonial, a gente quer saber qual é a qualidade desse valor patrimonial, né? Se ele está crescendo, se ele está diminuindo, se a empresa tem bons retornos sobre esse patrimônio, né? O ROI ele é complementar ao PVP, né? Não adianta nada uma empresa ter um PVP muito baixo, mas o ROI operar ali muito baixo também perto do prejuízo. Provavelmente a empresa vai operar entre lucros e prejuízos aí, e é exatamente por isso, né, que ela está sendo vendida por um preço muito depreciado aí no mercado. Então o preço por lucro da Taesa é 6,24, ou seja, para cada R$1 de lucro, tu tem que pagar R$6,24 para se tornar sócio, né, do lucro dos últimos 12 meses, lembrem sempre. O PVP, o preço por valor patrimonial da Sanepar, a gente viu que era um desconto, né? Era 0,95, para cada R$1 de patrimônio tu paga só 95 centavos para se tornar sócio. E no caso da Taesa é grande, tá? É 2,34. Isso é natural, tá? Empresas com bastante ROI, ou seja, bastante retorno sobre patrimônio líquido, naturalmente vão exigir um prêmio sobre esse patrimônio líquido, porque ela consegue dar muito resultado naquele patrimônio. Beleza? Então por isso também que a Taesa, vocês vão sempre ver ela aí a um PVP de 2 ou 1,9, 2,1, oscilava sempre entre esses dois. Entre aproximadamente 2, tá bom? Mas agora tá 2,34, por isso que eu falei. Eu nunca vi esse PVP na Taesa, tá? É difícil ela subir o PVP também, né? Aí tem que fazer mais um exercício de relatividade aí na cabeça para relacionar resultado com patrimônio e tal, porque ela tem um payout muito alto. Eu nem sei se eu coloquei aqui, mas qualquer coisa eu já mostro ali para vocês. Botei aqui embaixo. Ela tem um payout muito alto, então vocês não vão ver o crescimento de patrimônio líquido da Taesa da mesma forma como da Sanepar, porque o que ela faz? Né? Qual é a política da empresa? A política de dividendos da Taesa é agressiva. Lucrou, distribui. Lucrou, distribui. É basicamente isso, tá bom? E quando precisa fazer investimento, normalmente, inclusive, ela pega mais dívida, o que para mim não tem problema, tá? A gente vai ver a taxa de dívida dela ali, porque a dívida dela é um pouquinho maior que a da Sanepar. Daí eu trouxe a taxa média de dívida da empresa. Taesa tá na máxima histórica, é isso aí, Paulo. Aí, Alexandre, não tem problema, cara. Qualquer coisa também, a live, essa aqui vai ficar gravada, tá? Então, se depois quiser ver a parte da Sanepar, ver a introdução, vai estar lá disponível. Eu vou subir também pro YouTube. Beleza? O dividend yield da empresa está em 7,8%. Naturalmente, como eu falei, ela tem um payout maior, então o dividend yield dela sempre é grande, sempre é alto,
tá? Inclusive é maior aí do que alguns títulos de renda fixa, inclusive, né? Acho que o título do Tesouro Curto tá pagando 7,7, 7,6, não sei. Mas tu vê, né? A empresa que cada vez aumenta mais os lucros está pagando isso só em dividendos, né? Que chega limpo pra gente. Ao contrário do que as pessoas esquecem, que na renda fixa, aquela taxa lá, ela não é livre de imposto, enquanto que o dividendo ele cai limpo na tua conta, né? Então você tem que sempre pensar na rentabilidade líquida, beleza? É igual falar salário. Quando o pessoal que fala de salário, às vezes fica falando salário bruto. O que importa é o salário líquido, né? O bruto, tô nem aí pro bruto. Eu quero saber o quanto cai na minha conta e o quanto eu posso investir e o quanto eu posso investir em ações, né? O bruto é vaidade, né? Eu gosto de realidade, não de vaidade. O indicador de dívida dela, a dívida dividida pelo patrimônio, é 1,04, tá? Então, para cada R$1 de patrimônio, ela tem R$1 de dívida. O balanço dela é dividido, né? A parte do passivo é bem no meio. Para cada R$1 de patrimônio, mais ou menos R$1 aí de dívida. No caso da Sanepar, era 50, né? Então, era bem mais patrimônio do que passivo. É um balanço muito mais atraente. A gente quer sempre mais patrimônio, galera. Tá? Fazendo uma análise com pessoas também, que eu acho interessante para fazer essas analogias, né? Para facilitar a compreensão aí da galera que está começando, né? Para ficar mais fácil de entender, é pensar em pessoas também, tá? A demonstração do resultado do exercício nada mais é do que o teu salário, tá bom? E o teu salário funciona exatamente como um demonstrativo de resultado. É o salário bruto, vem os descontos, né? E aí vira como se fosse o teu salário é como se fosse a receita, o bruto. Aí vem os primeiros descontos. Aí vira o lucro bruto. A receita vira lucro bruto. Aí vem as tuas despesas, né? Netflix, luz, água, conta telefone, tal. E aí tu chega no final e tem o lucro EBITDA. E aí depois disso tu vai pagar dívida, financiamento de carro, aluguel. E aí no final de tudo isso tu vai ter o teu lucro líquido, né? Se Deus quiser. Porque tem pessoa que tem prejuízo, né? Então aí com esse lucro líquido, e aí se tu for inteligente também, vai investir esse teu lucro para no longo prazo, esse teu lucro aí, tu abdicar desse gasto imediato para investir em boas empresas, para no futuro essas empresas cuidarem de pagar todo esse resultado para ti, né? E aí a parte do patrimônio, do balanço patrimonial, também tem uma analogia com as pessoas, né? Se tu tens uma casa de 300 mil e um carro de 50 mil, tu tem 350 mil de ativos. Mas se tu tá financiando a casa e ainda falta 100 mil para tu quitar, isso é passivo, é dívida, tá? Então digamos que falta 100 mil para tu quitar a casa, só tem esse de dívida, só para não complicar muito a analogia, né? E aí significa que tens um patrimônio de 250 mil. Uma outra pessoa que tem um ativo de 300, ou seja, uma casa de 250 e um carro de 300, mas que não tem dívida, ela está melhor do que tu, tá? Na parte do balanço patrimonial, né? Claro, depende do resultado, do lucro, do salário e tal, mas na parte do balanço patrimonial o que importa é o patrimônio líquido, beleza? A rentabilidade da Taesa nos últimos 12 meses foi de 69,21%, sem contar os dividendos, tá? Isso só na cotação. Somando os dividendos aqui, que foram em 7,8 no último ano aí, bota aí mais uns 8 para cima, né? Então, mais de 75% de retorno aqui com essa empresa, tá? E é uma empresa que não esse retorno nem é tão... ela sempre dá bons retornos, mas tá um pouco anormal, tá bem legal esse retorno aí da Taesa, tá? Por quê? Porque é um setor mais seguro, com menos volatilidade, então normalmente ele não dá essas porradas para cima, ele vai ali reloginho mais consistente, né, subindo ano a ano. Beleza? Eu falei para vocês dos diferentes setores, tá, de energia elétrica, geração, transmissão e distribuição. O que a gente mais vê aí é distribuição, né? Se bem que as empresas aí dos estados elas são bem híbridas, né? Elas têm um pouquinho de geração, de transmissão também, mas a maioria é distribuição. Mas a Taesa opera principalmente no setor de transmissão, tá? Um exemplo de geradora, Itaipu, tá? Que não é na bolsa, mas só para vocês saberem exatamente o que é, né? É onde se produz mesmo a energia elétrica. E de distribuição eu botei como exemplo a Celesc, que é aqui do meu estado, mas pode ser a Copel, a Cemig, tá? Elas são distribuidoras de energia principalmente, mas também
como eu falei, operam nos outros dois setores. Tá? A Taesa é só transmissão, só no melhor setor de energia elétrica, né? O que mais tem previsibilidade de receita, o que tem contratos que são mais benéficos para a empresa, né, prestadora, que é a Taesa, que ela continua ganhando cada vez mais contratos, é por isso que ela consegue aumentar o lucro, né, manter o nível e aumentar o lucro. Então é bem legal. Uma coisa que eu trouxe aqui também, ó, é a proporção dos índices no contrato que a Taesa tem com os governos ou com os municípios, né? Olha só que legal. A gente sabe, né, que o IGPM ele está acima de 20% aí nos últimos 12 meses, ó, e a expectativa é que ele continue crescendo. Então, como a maioria do resultado da empresa está atrelado ao IGPM, naturalmente ela vai surfar uma onda aí nos próximos resultados. Beleza? Tá, onde é que eu tiro aquilo ali? Do resultado da empresa, tá? Mais especificamente do release de resultados. É o que eu analiso aí. Quem está começando e quiser ver a parte mais simples, vá na apresentação de resultados, mas eu recomendo o release, que ele vai te dar um aprendizado maior. E aí no longo prazo, quanto mais tu entende de um setor, mais tu entende de uma empresa, mais oportunidade tu vai ver, mais seguro tu vai se sentir, mais confiante para comprar, para fazer aporte, para saber o que está acontecendo, tá bom? Então, muito bom esse negócio aí do IGPM. A mesma coisa se aplica também quando você analisa fundos imobiliários. É sempre bom tu ver qual é a porcentagem de IGPM nos contratos, tá? Naturalmente, os fundos que têm mais contrato com IGPM vão surfar uma onda melhor aí no próximo ano, tá? Porque o IGPM foi bem maior do que o IPCA. Mas o que está se vendo bastante aí também são os acordos, né? Apesar dos contratos serem de IGPM, muitas empresas aí de imóveis estão fazendo acordos e reajustando pelo próprio IPCA, porque não é vantagem tu perder lojista, né? Tu perder tua receita e ir atrás de outros, só por causa... Tu não tem nunca que lenhar a ovelha, né? Tu não quer tirar mais do que tu pode, porque senão ela nunca mais vai dar lã. Então é melhor tu ser cuidadoso com ela para manter o teu fluxo de receita ali estável e continuar tendo um fluxo constante ali de lucro, né? No caso dos fundos imobiliários, eu tô falando, né? No caso da Taesa é contrato com o governo. Não quer nem saber, a IGPM deu. O governo tem obrigatoriedade de cumprir o contrato ali. Bom para nós. Beleza? A dívida líquida tem aumentado aí, tá? Nos últimos tempos. Eu vou até mostrar o gráfico aqui para vocês. Paulo, olha, Paulo, tem bancos que distribuem bastante, tá? Mais recentemente, o Itaú tinha uma política bem forte de dividendos, mas nos últimos anos ele diminuiu um pouco, tá? E principalmente tu vai ver isso nas elétricas, beleza? A Copel distribui bastante dividendos, a Transmissão Paulista. Eu estou preparando um conteúdo aí de dividendos tanto mensal, trimestral, quadrimestral, tá? E na virada do mês eu também vou fazer aquela publicação que inclusive deve ter chamado alguns de vocês aí para o meu Instagram, que é a dos dividendos por setor, né? Que todo mês eu vou atualizando ela ali. Beleza? Mas eu vou preparar também essa de frequência de dividendos, que eu acho que é uma coisa que a galera gosta, né? Quais empresas pagam mensal, quais empresas pagam trimestral, quadrimestral, anual, tá bom? Isso varia de empresa para empresa. Lembrando que o legal é sempre reinvestir o dividendo, né? Principalmente quem é novo aí como a gente. Pelo que eu tô vendo, tu é novo, né? Aumentar dívidas não é um crime, tá? Ela aumentou aqui, ó, no primeiro trimestre de 2020, a dívida líquida sobre o EBITDA era 3, como eu falei, né? Eu olho sempre o indicador dívida sobre patrimônio. Aqui é dívida sobre EBITDA, tá? Também é um indicador interessante para analisar. Afinal, é depois do EBITDA que se pagam os juros de dívida, né? O EBITDA, ou em português LAGIDA, né? É o Earnings Before Interests, Taxes. Interest é juros. Então é isso, é lucro antes dos juros. Então, quando tu tem um EBITDA, significa que tu ainda tem dinheiro para pagar juros, entendeu? Então a gente pode usar esse indicador aqui também para ver a capacidade de pagamento da empresa. Às vezes a empresa é muito alavancada, mas mesmo assim ela tem uma dívida líquida sobre EBITDA baixa, né? A Marfrig é um exemplo disso. Todas as empresas aí que estão exportando agora no setor de alimentos aí, elas estão bem alavancadas, né? Inclusive. Mas tá certo, tá dando lucro, alavanca, né? Não tem o que fazer, só que é perigoso.
né? E eu gosto de ter a minha rentabilidade. Meu objetivo é bater o mercado com segurança. Então eu prefiro comprar empresas que estão mais baratas no preço por lucro e que tem a dívida líquida sobre patrimônio menor. Eu dou mais não que eu não olho dívida sobre EBITDA, eu olho. Só que naturalmente, se tu pega uma empresa que tem um ROI, né, acima de 10%, está sendo vendida por um preço lucro baixo, ela vai ter uma dívida líquida sobre EBITDA baixa também, ali em torno de 3, 4, né? Às vezes se a empresa tem muito ROI, fica 2 e pouco, né? E a DataEs é 3,8, beleza? Aumentou de 3 para 3,8 aí no decorrer de 2020, mas aumentar dívida não é crime, a empresa tem, né, um ROI altíssimo, como a gente viu ali, então se ela está alavancando a lucratividade dela, pegando dinheiro de terceiros, né, uma taxa que como eu peguei aqui, ó, olha só que legal isso aqui. Custo da dívida, ó, 4% real, tá? Real por quê? Inflação está descontada disso aqui. Então, é um custo baixo aí comparado à lucratividade que ela pode dar, caso ela mantenha, lógico, né? A empresa não pode pegar a dívida e achar que naturalmente essa dívida vai se transformar em lucro, mas a empresa sabe disso. Então, ela pega a dívida à medida que ela sabe que ela pode dar retorno sobre aquela dívida, né? A dívida nada mais é do que aumentar o ativo e o passivo ao mesmo tempo. Só que tu tá pagando um preço, né, ao longo do tempo, que é essa taxa de juros, para carregar essa dívida. Então tu tem que aproveitar esse dinheiro, essa entrada de caixa que tu tem para investir e correr atrás do prejuízo, né? Isso é o capitalismo, na verdade, né? Isso é a política de crédito que existe hoje, né? Tu joga o problema do outro lado do muro e corre para pegar. Mas a Taesa tem dado conta, tá? Tem mantido bons níveis de lucratividade aí e, se Deus quiser, vai continuar assim, tá? E o prazo médio da dívida, 5,1 anos, bem tranquilo. Então, como eu falei, aumenta a dívida. No caso da Taesa, para mim, não tem problema. Beleza? Ela investiu demais também aí em 2020, galera. Então, talvez seja por isso também, tá? O Felipe ali falou que vai pagar 1,63 no final de maio. Acha que o aumento da cota também tem relação com isso? Olha, não deveria, tá? Não deveria, mas tem esse pessoal aí, mas como eu falei, o mercado brasileiro ele é muito imaturo. Então, eu tenho observado uma tendência, tá? Não sei se faz sentido ou não, é só uma coisa que eu tenho visto, que quando a empresa anuncia dividendos, ou então a narrativa de dividendos começa a girar em torno de alguma empresa, as pessoas saem comprando, tá? Porque elas não sabem que o dividendo é descontado do preço da ação, né? Na verdade, não vai fazer diferença nenhuma. É por isso que eu falei, tá? Eu pego os dividendos e reinvisto. Se a própria Taesa quisesse pegar o dividendo e reinvestir nela, ou então fazer outros investimentos, não teria problema, tá? Mas, pelo que se tem visto aí, tá? Eu acho que sim, tá? Eu acho que tem um otimismo que é gerado quando as empresas estão anunciando dividendos, o preço está subindo, o pessoal está comprando para ver dividendo cair na conta, beleza? O que não deveria acontecer. Quem me segue aí já aprende desde já que por longo prazo isso não importa. Na verdade, se isso está acontecendo, importa negativamente, tá? A gente quer fugir desse tipo de otimismo irracional. Outra coisa que tem acontecido, né, depois de desdobramento, normalmente depois de desdobramento a coisa sobe também, né? O pessoal vê que está mais barato, não sei o que acontece, né? Como vocês sabem, o desdobramento ele não significa nada, né? Quem tem uma ação de 100 ou 4 ações de 25, dá na mesma. Só que por algum motivo eu também tenho observado esse tipo de movimento. Desdobrou, dá uma puxada para cima. Tá acontecendo isso. Não sei porquê, mas tá. Vitor, não sei que não é o tema da live, mas tenho uma dúvida sobre diversificação. Você tem um limite de porcentagem para cada ativo na sua carteira? Olha, tem um limite que eu gosto de cumprir, mas atualmente estou descumprindo, beleza? Tem que sempre buscar. Eu sugiro que tu não coloque mais do que 20% em nenhuma ação, pelo menos até tu ter 5 anos de investimento em ações, tá? Até tu ter lido alguns livros, até tu ter feito algum curso, sei lá, se preparado, ler livro também pode ser, tá? Mas tu precisa de tempo no mercado para saber o que tu tá fazendo, tá? Eu já cometi muito erro, graças a Deus nenhum erro muito grave, porque eu sempre, né, segui meio que as regras aí do Benjamin Graham, do Philip Fisher, do Warren Buffett. Então erro grave eu nunca cometi, eu sempre comprei valor.
Só que eu esqueci de algumas coisinhas, assim, que eu vejo muita gente cometendo os mesmos erros que eu. É até engraçado, né? Querer pegar small cap, achar que vai tirar uma vantagem absurda do mercado, que tem alguma simetria muito fácil ali de ser observada, e normalmente não é isso, tá? Então, mas depois de 5 anos, se tu estiver ali estudando, conversando sobre isso, tu vai começar a ver com mais clareza que tu fazer o simples e comprar empresas baratas que estão crescendo lucro, cumprir umas regrinhas, né, um método, existe um método que funciona, né, que traz mais rentabilidade, com mais segurança. E no Brasil, principalmente, né, com a experiência eu fui aprendendo. Antes eu tentava pegar mais setor cíclico, tá? Tentava acertar nisso aí. Por isso, já aprendi com Randon, não que eu tenha perdido dinheiro, tá? Porque como eu falei, eu sempre comprei empresas que nunca paguei muito caro por valor, por patrimônio nem nada. Então eu tenho esse colchão sempre, isso me ajudou, né? Diminuiu os baques do meu aprendizado. Agora, a empresa que está com PVP acima de 10 é perigoso, porque aí se der merda, pode cair 90, 80, tá? A OGX tinha o PVP de 20, e aí foi de 20 para 1. E aí o PVP ainda era alto, e aí o pessoal comprava falando, não, mas tava 20, agora tá 1. E aí de 1 foi para 0,1, tá? E aí de 0,1 fez, ao invés de desdobramento, fez o agrupamento. Aí eles juntavam, tá 0,01, não dá mais para cair, né? Então tinha o pessoal que fazia joguinho lá, comprava a 0,01 para ver se dava a puxada para 0,02. Era engraçado essa época, né? Daí se sobe de 0,01 para 0,02, de 1 centavo para 2 centavos, tu ganhou 100%, né? Então era uma loucura, né? Mas eu só observava, era só por curiosidade mesmo. Eu trabalhava na mesa nessa época, vi bastante gente perder dinheiro, bastante gente. Vi gente perder milhões com a GX. Beleza? Então, ó, no ano de 2017, eu estava falando dos investimentos da Taesa, vamos voltar aqui, né? E ela fez 109 milhões em investimento. Em 2018, fez 209 milhões de investimento. Em 2019, 718 milhões em investimento. Em 2020, 1.535 milhões, ou seja, 1,5 bi. Por quê? Por causa da dívida. Eu estou supondo, tá? O que eu conheço da empresa é o que eu acho que está acontecendo. Porque os juros no Brasil ficou muito baixo. Eu achei essa jogada muito inteligente da Taesa, tá? Tem que pegar a dívida agora mesmo, com juros aí a 3, porque esses juros, o próprio foco já está prevendo que em alguns anos a Selic suba de volta para 6. Tá? Então a hora certa de pegar a dívida é agora. E de preferência pegar ela nominal, né? Não atrelada ao CDI, porque isso aí vai subir. Tá? Mas é o que a empresa tem feito aí. Então é por isso que eu também acho que a empresa é bem gerida, tá? Ó, eu tinha mostrado para vocês, né, olha só, o patrimônio da Sanepar, que eles tinham subido, o da Taesa também, ó, vai subindo aqui, ó, mais devagarinho, mas vai. Por que ele sobe mais devagarinho? Porque ao contrário da Sanepar, que ela não distribui todos os lucros, né, e acaba trazendo para o patrimônio, a Taesa tem aquela política de dividendos, né, de ter um payout aí de quase 100%. Beleza? O aumento de receita tá aqui, ó, o payout tá aqui, ó, a parte verdinha, olha só a parte verdinha da Taesa, que é o quanto ela distribui de dividendo, ó. Às vezes até passa do lucro, tá vendo aqui, ó? E aqui já estamos ficando no final, ó. Agradecer aos fortes que ficaram até o final. Temos 36 aí, 38. Galera, desde já aí, meu muito obrigado, tá? Show de bola, é um prazer para mim ensinar para vocês. Eu aprendo muito também, quem ensina aprende 2 vezes, né? Então tá, eu tinha botado aqui para falar da inscrição pelo link da minha bio, né? Mas isso quem tá ali o que tá ali ainda é da minha newsletter, mas na semana que vem vocês aí vão provavelmente ver e vocês vão ser convidados para um evento aí que vai ser show de bola. Se vocês gostaram dessa de hoje aqui, lá no evento eu preparei, né? Estou preparando o roteiro desde já, vou tratar aquilo lá como se fosse uma aula mesmo, tá? Como foi para os meus alunos, então aguardem aí que no final de maio vai ter um evento bem legal aí para quem quiser aprender bem forte a investir em fundo imobiliário, em ações e tal.
Vamos ver aqui, vou responder um pouco as dúvidas de vocês, galera. Pô, brigadão aí, show de bola, tá chovendo coração ali, meu coração é de vocês. Cheguei tarde, queria saber mais sobre a Sanepar, vai ficar salva? Sim, vai ficar, João, depois dá uma olhadinha lá. Valeu, Felipe, grande Ivan, meu querido, beleza? Imagina, cara. Joel, um abraço. Vou subir pro YouTube? Vou subir pro YouTube, sim, e vai ficar gravado aqui também, tá? Mas eu subo sempre pro YouTube também para facilitar. Tem gente que prefere por lá, né? Só porque o formato não fica a mesma coisa que aqui, né? Fica retrato, né? Mas fica lá. Fechou? É isso aí. Valeu, Lili. Vai ficar salva. Andréia, da comunidade, marcando presença. Um beijão. Obrigado pelo depoimento. Brigadão, ficou ótimo, nem te preocupa. Beleza? Valeu, Lucas, meu querido. Um abraço. Galera, a live de hoje era essa, tá? Provavelmente na semana que vem vai ter outra live. Vocês vão ficar sabendo. Vocês que me acompanham aí, a maioria, certo, vê os meus stories. Então, brigadão aí, de coração. Um abraço. E até a próxima live. Valeu, falou!